Olá, estamos começando mais um vlog deste canal. Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, estou aqui na companhia de Dex. Até mudei aqui um pouquinho o ângulo para ele poder aparecer. Daqui a pouco ele vai começar a surtar aqui, querer me morder, porque ele é assim. Mas eu decidi começar este vlog porque vou ter uma semana atípica. Hoje é domingo, hoje é dia 7 de agosto, e essa semana que vai entrar, né, a partir de amanhã, é uma semana atípica pra mim. Eu tenho algumas horas que eu preciso queimar lá no trabalho. Então tem essa semana aí que vai entrar agora, eu vou fazer meio período em quase todos os dias da semana. E também vou folgar um dia. Isso vai ser, assim, acho que uma coisa, né, positiva pra eu poder dar uma acelerada, né, ler um pouco mais, fazer uma mini maratona aí. Eu resolvi registrar pra ver como é que vai ser, como serão as minhas leituras durante essa semana. Eu vou falar aqui sobre a minha última leitura concluída, que foi uma que eu estava fazendo, né, durante o vlog passado, então a gente vai começar exatamente de onde o outro vlog parou. Eu tô aqui arrumadinha, porque estava gravando vídeos agora há pouco, gravei 2 vídeos hoje, e começando exatamente de onde o outro vlog parou, como eu falei, a minha última leitura concluída foi Yes Please, da Amy Poehler. Esse livro, eu ouvi o audiobook, e eu lembro que eu tinha comentado no vlog que eu queria que fosse uma das minhas primeiras leituras de agosto, e realmente foi. Eu gostei do audiobook, eu achei assim que essa experiência desse audiobook foi a mais diferente que eu já tive na vida, assim, de todos os audiobooks que eu já ouvi, esse foi o mais diferente de todos, porque ele não só é narrado pela Amy Poehler, apesar que, né, autobiografias, assim, geralmente são narradas pela própria pessoa que escreveu o livro, como ele também tem uma parte lá no final que é ao vivo, então ela gravou como se fosse um stand-up num teatro. Ela lê mesmo para as pessoas, ela fala, gente, agora eu vou ler o último capítulo do meu livro e tal. E é bem legal a gente ver a reação das pessoas rindo com as piadas que ela vai fazendo ao longo do capítulo. Além disso, tem várias participações especiais nesse livro. Tem um capítulo inteiro narrado pelo Seth Meyers, que é um amigo dela, que eu também conheço, porque eu assistia Saturday Night Live e ele fazia um quadro com ela, e eles são muito amigos, eu nem sabia que eles eram tão amigos assim. E tem um capítulo inteiro narrado por ele, em que ele fala como eles se conheceram, e é muito legal esse capítulo. E também tem várias outras participações, desde os pais da Amy, a agente da Amy, o Patrick Stewart, tem até o Michael Schur também, que é o criador de The Office e Parks and Recreation. Então tem um capítulo específico sobre Parks e ele também narra alguns trechos, assim, é muito, muito legal. Então essa foi a experiência mais diferente que eu tive com o audiobook na vida, e por isso eu gostei muito. Eu indico esse audiobook só pela experiência mesmo, porque já vale muito. Mas a história, né, em si, a Amy contando a história da vida dela também é legal. Só que eu esperava, não sei por que eu tinha essa expectativa, mas eu achava que esse era um livro que era mais, assim, sobre dar dicas sobre a vida, sabe? Tipo, assim, insights sobre a vida, algumas coisas que, tipo, ela aprendeu na vida e agora ela vai ensinar pra gente, sabe? Coisas assim. Mas eu achei, assim, que a Amy, ela é um pouco... ela se acha um pouco, pelo menos no livro, assim. Ela passa uma impressão de ser uma pessoa que se acha um pouco, e eu até entendo que ela tenha esse direito, porque ela é uma das maiores humoristas da geração dela. Eu acho que ela deva também, né, se colocar, tipo, ser, falsa modéstia, assim. Mas ela às vezes irrita um pouco essa coisa dela ficar, sabe, falando como ela é maravilhosa, incrível e tal. E isso me incomodou um pouquinho, mas tem sim uma parte do audiobook em que ela dá algumas dicas sobre várias coisas, mas assim, é aquela coisa, por ela ser humorista, você não sabe se as dicas que ela tá dando são sérias ou são piadas, né? Em alguns momentos fica bem claro que é uma piada, mas nem sempre. Então, assim, tem uns momentos que eu fiquei meio, será que ela tá falando isso sério? Mas, tirando isso, assim, eu gostei, achei legal, dei 3,5 estrelas pra esse livro, e eu recomendo pra todo mundo que conhece o trabalho da Amy, que gosta de Parks and Recreation, tem vontade de conhecer um pouco sobre a história dela. Ela fala bastante sobre a vida dela no começo da comédia, então, tipo, de como ela saiu lá da cidade dela pra ser comediante, como que foi esse começo da carreira, tudo ela fala. E é bem legal. Só que, assim, tem alguns momentos que eu acho meio estadunidense demais, sabe? Umas coisas assim que você fala, meu, só estadunidense falaria essas coisas, só estadunidense faria essas coisas. Meio desconectado da realidade, assim, que o resto do mundo vive, sabe? Fora esses pontos aí que eu falei, eu gostei sim, e aí por isso dei 3,5 pra este livro. Foi uma experiência incrível, principalmente por causa do audiobook, que eu amei muito, assim. Então esse foi o livro que eu concluí, e eu já tinha falado da minha TBR, né, no último vlog, o que eu iria ler em agosto, e alguns daqueles livros eu já estou lendo, vou pegá-los aqui pra mostrar pra vocês. Começando, então, pelo maioral, tá? A Casa no Mar Cerúleo. Isso aqui eu tô lendo pro projeto da Tami, né? O Caminho Bookverso. E assim, gente, eu estou amando este livro. Eu tô mais ou menos na metade. E assim,
eu tô amando. Sabe aquela coisa assim, sabe quando você tá lendo, gente, eu vou dar 5 estrelas, ou favoritar, ou os dois. Eu tô sentindo muito isso, porque eu tô gostando muito, muito, muito desse livro. Quando começaram a falar dele, eu tinha uma impressão sobre ele, acho que como a maioria das pessoas por causa da capa, então eu achava que ele era um livro meio infanto-juvenil, uma coisa assim, mais middle grade e tudo mais, e que fosse uma super fantasia. E aí depois aos poucos eu fui vendo que não era bem isso, né, depois de ver algumas pessoas comentando e tal, eu vi que não era bem isso. Ele, na verdade, é mais um livro adulto do que jovem adulto, porque ele tem um protagonista que já é mais velho, né, o protagonista tem 40 anos, ele vai pra esse lugar aqui, essa casa, pra investigar certas crianças que moram nessa casa. Ele é um assistente social, então ele trabalha com isso, ele visita orfanatos e tal. Aqui nesse universo a gente já tem a convivência de pessoas normais com seres mágicos, então a gente tem os seres humanos ali convivendo no mesmo ambiente, né, conhecendo a existência de seres mágicos. E aí o Linus, ele é um assistente social que trabalha especificamente com o departamento que cuida desses seres mágicos, dessas crianças mágicas, e ele vai visitar essa casa, coisas irão acontecer. E eu tô amando essa história, tô achando muito gostosinha de ler, muito sensível, muito bonita, tá sendo realmente tudo pra mim, tô amando muito. Hoje eu ainda não li esse livro, preciso ler um pouquinho dele hoje, mas a minha intenção seria terminar durante essa semana e aproveitar essas horinhas que eu vou ter a mais aí. Vamos ver se até terça ou quarta-feira eu termino ele. Outro livro que eu comecei ontem a ler foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse aqui é uma leitura coletiva também, uma buddy read que eu estou fazendo com as minhas amigas. E a gente começou na semana passada, né? A meta era pra essa semana, então a primeira meta a gente terminou, que foi o que eu li ontem, né? Eu já peguei e li tudo de uma vez, a meta, que foram em 70 e poucas páginas. Esse livro que tá super comentado, né? As pessoas estão ensandecidas por causa dele. É um dos melhores romances aí pra todo mundo amando loucamente. E aí eu, né, pedi pra editora e falei assim, vamos ver se realmente tudo isso. E ainda sou muito no começo, não tem muito o que falar, assim, tô gostando da escrita da Emily Henry, bastante fluida, bem aquela escrita de romance, assim mesmo. Esse aqui é um Enemies to Lovers, eu não sou tão fã de Enemies to Lovers, eu prefiro muito mais Friends to Lovers, ou pessoas que não se conhecem e, tipo, não se odeiam e nem se amam, e aí passam a ter um relacionamento. Eu não sei como que é o nome desse trope, né, desse clichê, mas pra mim, assim, ou as pessoas são amigas, ou elas não se conhecem. A gente tem, né, dois escritores que ela escreve romances para mulheres, assim, né, histórias fofinhas de romance, e ele escreve literatura, ficção literária, sabe? Aquela literatura de homem branco que a gente bem conhece, então aí os dois vão passar por esse verão juntos, em que, se eu não me engano, ele vai escrever o livro pra ela e ela vai escrever pra ele ficção literária, então acho que vai ser bem interessante ver esse desenvolvimento. Eu adoro livros sobre escritores, por isso que eu quis ler esse livro, porque eu não sou a maior fã de romances, mas eu gosto de livros que falam sobre livros e que falam sobre o processo de escrita, então por isso que me interessei por essa história. Vamos ver no que vai dar. E a minha última leitura tá sendo no Kindle, que é Confia em Mim, do Harlan Coben, que é o próximo livro do Piquenique Literário. Acabei esquecendo de comentar, mas o Leitura de Verão eu pretendo levar até o fim do mês, então a gente tem as metas semanais e eu não vou ultrapassar as metas porque eu não sou esse tipo de pessoa. E o Harlan Coben eu tenho que ler até dia 20, mas eu vou ver se eu também consigo ler durante essa semana. Então tanto o Mar Cerúleo quanto Confia em Mim são livros que eu quero terminar durante essa semana. Até sexta, sábado eu quero finalizar. No caso de Confia em Mim, é um livro do Harlan Coben, então a gente, né, já, não sei se vocês sabem, mas ele é um escritor de suspense, né, de thrillers. Eu só li um livro do Harlan Coben e eu gostei muito, mas eu não sei porque eu nunca mais li nada desse homem. Eu realmente não sei porque. Faz muitos anos que eu li um livro dele, deve ter sido lá em 2010, sei lá. E eu li Não Conte a Ninguém, gostei bastante desse livro. Tem um filme também que eu assisti, gostei da adaptação. É um filme até de outra nacionalidade, assim, não é americano nem inglês. E agora tô lendo esse daí, que eu não sei a sinopse, viu? Eu não li a sinopse dele, só sei que as pessoas falam muito bem. Eu sei que ele tem a ver ali com um programa de computador que espiona as pessoas, alguma coisa assim, mas não sei qual é o crime, o que vai ser investigado, eu não faço ideia. A princípio estou gostando, eu tô em mais ou menos 15% dele. Então esses dois livros aí, Mar Cerúleo e Harlan Coben, eu pretendo ler durante essa semana para que eu possa começar novos livros. Um deles é o que eu tinha comentado no outro vídeo, que é O Gigante Enterrado, e eu quero também começar um outro livro que vai ser em audiobook. Tudo indica que vai ser esse livro, porque liberou pra mim lá no Libby, que é As Sobreviventes, que eu vou ouvir o audiobook em inglês, do Riley Sager. Eu nunca li nada do Riley Sager, mas como eu estou lendo agora já um suspense, então eu falei, bom, vou terminar esse mistério e aí eu começo o outro pra não confundir as histórias da minha cabeça. E esse livro especificamente, Sobreviventes, eu ouço falar muito bem dele, então parece que é um livro cheio de plot twists e tal. Então tô bem animada. Esses são mais ou menos meus planos, então vamos ver o que eu consigo finalizar, o que eu consigo iniciar,
durante essa semana. Eu vou levar esse vlog provavelmente até o próximo domingo. Vamos ver como é que essas minhas horinhas a mais aí de folga, como que eu vou conseguir ocupá-las com leituras. Aquela velha história, né, gente? A gente conversa de novo quando eu tiver algum tipo de update pra trazer pra vocês. Terça-feira, agora são 10h30 da manhã e hoje é dia de terminar A Casa no Marcerulho. Ontem eu já li um pouquinho, agora eu tô aqui na página 268, né? Vou começar o capítulo 15. Faltam praticamente 100 páginas pra terminar, então agora eu vou terminar. Hoje eu entro só 2 horas no trabalho, então vou tirar esse tempinho aí pra terminar esse livro e ler um pouquinho dos outros. Mas é isso, já fiz toda a minha rotina da manhã e agora eu vou ficar aqui bem tranquilinha. O próximo update vai ser com a minha opinião final sobre esse aqui e também pra falar pra vocês os outros livros que eu vou ler provavelmente ainda hoje. Oi, tudo bom, gente? Hoje é quarta-feira e agora são 9 horas da manhã. Ontem eu jurei pra mim mesma que eu ia vir aqui fazer o update e tal do que rolou, né, com o Marcerulho. Mas, assim, eu fiquei tão eufórica quando eu terminei de ler e tal, e aí o dia acabou passando, né, e enfim, eu acabei não vindo conversar. Então, hoje é um novo dia, eu estou me preparando para começar a ler. Gente, quem vê pensa que eu não faço nada da minha vida, né? Eu tinha comentado que essa semana eu tô entrando mais tarde no trabalho, né, que eu tô com umas horas lá pra queimar. Só que assim, é aquela coisa, eu tô entrando mais tarde, mas ao mesmo tempo eu estou saindo mais tarde. Então meio que não tá adiantando nada eu entrar mais tarde, né? Mas enfim, eu já sabia que isso ia acontecer, vamos ver se hoje eu consigo. Na verdade, hoje eu tenho que fazer o meu horário, porque eu tenho um compromisso depois do trabalho. Não quero saber, hoje eu vou sair no meu horário. E hoje é mais um dia que eu vou fazer, que eu vou trabalhar meio período só, ou pelo menos tentar. Então assim, minha semana está se resumindo a ficar aqui de manhã na cama, tipo, depois que eu faço minhas coisas, né? Hoje também é mais um dia que eu já fiz minhas coisas, eu tomei café, tomei banho, fiz exercício, fiz todas minhas coisas. E agora eu vou me preparar pra ler, né? Vou deitar aqui na minha caminha com minhas cobertas, entendeu? E ficar lendo, e o Dex aqui atrás. Ele também vai ficar aqui comigo, ele tá me fazendo companhia todas as minhas manhãs de leitura. Bom seria se a vida fosse sempre assim, né? Pena que não é. Pra que estou fazendo esse update? Para falar dele. A Casa no Marcerulho. Como eu disse, eu finalizei esse livro ontem de manhã. É com muita alegria que eu falo que esse aqui é o meu primeiro livro romance 5 estrelas desse ano. Sem pensar 2 vezes, sabe? Eu terminei falando, meu, é 5 estrelas. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Calma aí que eu vou fechar um pouco essa janela, tá frio. Ficou meio escuro, né? Tem que acender a luz. Sei lá se melhorou, se piorou, mas enfim. Então, eu terminei esse livro sabendo que ele ia ser um 5 estrelas. Na verdade, antes de eu terminar, eu já tava com aquela sensação, assim, de que ia ser um livro que eu ia amar muito e que tinha grandes chances, ai meu Deus, de dar 5 estrelas. Eu tô muito animada agora pra essa discussão, porque eu acho que é um livro, assim, dá pra gente discutir bastante coisa sobre ele, mas ao mesmo tempo ele gira em torno de um assunto só, basicamente, né? Ele gira em torno de falar sobre preconceito, como as pessoas lidam com o que é diferente, mas ao mesmo tempo ele tem outros pequenos assuntos que vão sendo abordados ao longo do livro, que vão complementando esse assunto principal. Eu descobri que eu sou uma pessoa que gosta muito de livros. Isso já é uma coisa que eu venho pensando desde o ano passado, eu acho, quando eu li Ed La Rue, quando eu li Biblioteca da Meia-Noite, que foram os meus livros favoritos do ano passado. Eu comecei a perceber uma coisa sobre mim. Eu até achava que eu era assim, mas agora eu tenho mais certeza do que nunca, principalmente depois de ter lido esse livro. Eu, por mais que goste de livros com grandes reviravoltas e grandes momentos e aquela coisa e aventuras e não sei o que, não sei o que, por mais que eu goste desse tipo de livro, ainda assim, eu acho que os livros que mais me encantam e os livros que eu mais, assim, vou ter chance de dar 5 estrelas são livros como esse, que não acontece muita coisa. São livros que eles têm um foco ali, uma coisa que eles querem trabalhar e eles vão trabalhando ao longo da história. E não precisa ter grandes reviravoltas, e não precisa ter grandes momentos impactantes, não precisa disso, porque é aquela velha história, né, gente? Histórias que são movidas pelos personagens, né? Eu sempre gosto mais de histórias que são focadas em personagens, eu já sabia disso, mas agora, mais do que nunca, eu tenho essa certeza, porque esses personagens são simplesmente encantadores, e são eles que fazem essa história ser tão especial, porque o enredo em si, quando você vai vendo o que tá acontecendo ali, você já sabe o que vai acontecer. Você sabe mais ou menos pra onde que vai a história, você sabe como vai ser o final, tudo isso você consegue imaginar. E de fato, não é uma história que vai te surpreender, porque, nossa, ela é muito diferente, ela tem vários plot twists, e ela vai... Não tem, tá? É uma história extremamente simples,
assim, nessa coisa de estrutura, assim, ela não tem nada demais, mas ela tem personagens tão encantadores e ela trabalha os assuntos que ela trabalha de forma tão sensível e tão simples e tão lúdica. É muito especial, é uma coisa que é específica desse livro, é muito especial, é muito bonito. Eu já quero ler mais livros, né, do TJ, porque eu amei muito esse livro de verdade, assim. Já é o favorito do ano e vamos ver se algum livro vai conseguir superar esse aqui, porque acho difícil, sabe? Acho muito difícil. Mas saiba que, assim, se você espera que esse livro seja uma aventura, seja uma alta fantasia, não é isso que você vai encontrar aqui, tá? Ele é um livro que é meio que um realismo mágico, assim, é uma fantasia, uma baixa fantasia, uma fantasia urbana, enfim, como você preferir, porque ele fala de seres mágicos que vivem no nosso mundo. Então a gente convive ali com seres mágicos, todos os seres que vocês puderem imaginar. Aí existe esse departamento que regula a existência desses seres, que regulamenta, né, na verdade. Então tem todas umas regras ali e tal. E essa casa que o Linus, que é o nosso protagonista, vai visitar, é um orfanato, né, pode-se dizer, que tem ali crianças mágicas. Então ele é um assistente social que vai ali ver se esse lugar, se essa casa é um lugar apropriado pra essas crianças ou não. Eu resumi o máximo possível essa história e tem várias outras coisas que vocês vão lendo e vão conhecendo, mas realmente o que brilha nessa história são os personagens. Pra mim é justamente o fato da história ser tão simples, tão sensível, com personagens tão queridos, assim, tão maravilhosos, que faz com que essa história seja incrível do jeito que ela é, sabe? Eu quero muito ver o que vai ser dito lá na discussão sobre as polêmicas que giram em torno desse livro, porque rolou um bafafá lá fora. Eu nunca consegui entender direito, então eu não vou conseguir explicar pra vocês. Foi lá em 2020, eu acho, de que o TJ teria feito uma certa apropriação cultural, porque ele é um homem branco, né, relacionado a povos indígenas. Mas assim, gente, eu tenho pouquíssimo conhecimento e eu não sei realmente apontar onde que tá essa apropriação cultural, porque eu não consegui identificar nada. Não sei o que pensar, porque eu nem entendo essa polêmica direito. Já tentei ler algumas coisas a respeito, mas são textos em inglês, assim, que o pessoal não explica muito bem, sabe? Fala muito por cima as coisas e eu fico tipo, gente, alguém explica direito com todas as letras do que tá acontecendo, porque eu não consigo entender. Eu, enquanto mulher branca, não consigo identificar, então eu não sei dizer pra vocês onde que estaria o problema. Pra mim o livro não é nada problemático, tá? Pensando do ponto de vista de enredo ali da história, não tem nada problemático. É um livro extremamente inclusivo. Mas chega de falar de Marcerulho, já falei demais. Agora eu quero seguir aqui na minha vida, né, de leitora, porque eu tenho essa manhã toda para ler, então vamos de foco aqui nesse update. Hoje eu vou ler Leitura de Verão. Eu parei lá naquela página 73 lá e desde então não peguei de novo. Eu não sei se essa meta é até o capítulo 14, 15, alguma coisa assim, mas tem aí algumas quase 100 páginas pra ler. Não sei se eu consigo chegar na meta hoje, mas também não faz diferença, eu tenho até domingo pra chegar nessa meta. E vou ler um pouco de Confia em Mim, do Harlan Coben. Esse é um que eu tô aí focada agora pra terminar até domingo. Uma coisa que eu não comentei aqui no vlog ainda, que eu vou aproveitar pra comentar agora, é que na sexta-feira eu vou voltar com as lives. Então eu tô, assim, animada, porque sexta eu provavelmente não vou fazer sprint, vou só fazer uma live pra comemorar o retorno e tal, e conversar com as pessoas. Então essa semana tem mais isso aí que vai rolar, né? Tem as lives voltando. Então eu vou focar aqui na minha sessão de leitura de hoje, e no próximo update eu trago minhas opiniões parciais sobre esses dois livros, junto com o meu fiel escudeiro, né, que tá aqui atrás de mim, que logo logo vai ficar aqui também deitadinho, aconchegado comigo. Deitei aqui só pra mexer no meu Insta, aí a situação. Simplesmente veio e deitou aqui em cima de mim. Aí agora eu fico impossibilitada de levantar. Tô em cima da coberta, preciso me cobrir. Ele tá aqui, ó, dormindo lindamente. Dex. Dex. Ô, Dex. Nem abre o olho, gente. O que eu tinha falado em algum momento desse vlog? Que essa semana eu ia trabalhar praticamente só meio período todos os dias e que na sexta-feira eu iria folgar, mas que eu achava que talvez eu não folgasse na sexta. Pois é, hoje é sexta-feira, agora são 9h10 da manhã e cá estou eu trabalhando, porque eu sabia que eu não ia conseguir folgar. Gente, eu tô com tanto trabalho que não tem hipótese de eu conseguir me folgar hoje. É isso, paciência. Em algum momento eu volto aqui pra falar sobre os livros, né? Atualizar algumas coisas que eu andei lendo. Infelizmente, o meu dia de folga de hoje foi cancelado, porque eu preciso trabalhar, gente. Trabalho, ele não para, infelizmente.
Muitos dias depois, cheguei pra finalizar o vlog. Sinceramente, não, pra variar, né? Não lembro direito como que foi meu último update. A intenção que era de fazer o vlog só durante uma semana foi por água abaixo, porque eu cheguei a comentar, né, que eu acabei tendo que trabalhar naquela sexta-feira. E aí passou mais uma semana, e hoje já é domingo da outra semana. Eu vou falar o que eu lembro que eu tinha já falado com vocês, então acho que eu consigo trazer aqui de update, dar continuidade pros updates que eu já tinha feito. E vou fazer algumas outras coisas, né? Falar de algumas outras coisas que eu andei lendo, porque por incrível que pareça, deu pra ler bastante nesses últimos dias, eu consegui adiantar muitas coisas. E aí pra fechar o vlog eu vou fazer um unboxing, começando do começo. Pelo que eu me lembro, a última atualização que eu tinha feito era sobre A Casa no Marcerulho. E aí depois agora tentar buscar aqui na memória tudo que eu li nesses últimos dias. Primeiramente eu finalizei Confia em Mim, do Harlan Coben. Hoje, domingo, teve a discussão sobre esse livro, então a gente fez a discussão lá do Piquenique Literário. Rolaram algumas coisas ali, alguns comentários, e eu sei que muitas pessoas do Piquenique não gostaram muito desse livro. Algumas pessoas criticaram esse livro por ele ser um tipo de literatura muito comercial, né? E ser um livro muito das massas, e o Harlan Coben ser esse tipo de autor que escreve muitos livros, assim, meio que como uma linha de produção, né? Realmente ele é assim, ele escreve muitos livros por ano. É óbvio que um ou outro vai ser ruim, né? Porque não tem como escrever tanto livro assim, tudo ser bom. E sair em defesa do livro. Ainda que eu não tenha achado um livro perfeito, eu acho que ele tem o seu mérito dentro do seu gênero, ele cumpre o que ele promete. Realmente, a parte que pra mim foi mais decepcionante foi o final, porque eu acho que o Harlan Coben constrói todo um negócio ali que os personagens vão se conectando e você espera que essa conexão, quando ela for se revelar, ela seja um negócio, sabe, assim, de explodir de cabeça, e não é bem assim. A resposta pra todos os problemas ali é muito simples, né, uma resolução muito simples, para o que eu acho que poderia ser, né, poderia ser algo muito mais complexo e não foi. Então isso me decepcionou um pouco e eu vi que muitas pessoas também ficaram decepcionadas com esse ponto do livro ser muito simples no final. Mas, assim, lá no Piquenique, eu saindo, falei que saí em defesa do livro, porque o Piquenique não é um projeto meu, é um projeto da Thaís, do Bruno, né, meus amigos e tal, e assim, é um projeto que, não quero falar por eles, mas pelo que eu já vi eles falando, assim, é um projeto muito livre, né, é um projeto pra gente ler aquilo que às vezes a gente não leria por conta própria, mas não tem um gênero, a gente não lê livros de um único gênero, a gente não lê livros de uma única escola literária, a escolha é sempre muito livre, os temas são muito livres, então ao mesmo tempo que a gente lê vários livros cabeça, assim, e que dão discussões maravilhosas, a gente também às vezes lê alguma coisa mais comercial, mais best-seller, mais assim, pra dar uma espairecida. Então eu sempre saio em defesa desses livros. Por mais que eu não tenha amado, eu sempre saio em defesa desse tipo de livro. Eu não acho que esses livros possam ser considerados uma literatura inferior. Eu já falei isso aqui, acho que várias vezes aqui no canal. Eu nunca coloco a literatura comercial, a literatura de massa, como uma literatura inferior à alta literatura. Eu acho que são livros completamente diferentes, que atendem a públicos diferentes e que têm objetivos diferentes. A gente não pode esperar, ou até pode às vezes, tá? Mas na maioria das vezes a gente não pode esperar grandes reflexões e grandes aprofundamentos de livros que querem só entreter o leitor. Acontece de um livro de entretenimento, às vezes, levantar várias temáticas pra debate, mas não é muito a intenção desse tipo de livro, né? Esse tipo de livro, assim, é mais pra você ler de forma bem despretensiosa, e eu sei que algumas pessoas não interpretam dessa forma, mas eu sou do tipo de pessoa que consigo dar 5 estrelas pra um livro best-seller, e também dar 5 estrelas pra um livro que é considerado alta literatura, e tá tudo bem, sabe? São maneiras diferentes de analisar os livros, eu não coloco eles todos numa mesma caixa. Eu entendo que alguns livros foram feitos pra ser analisados e outros não, mas até aqueles que não foram feitos pra ser analisados, a gente consegue, às vezes, né, tirar coisas ali, mensagens, reflexões profundas. Então, assim, gostei do livro. Eu confesso que depois do Piquenique eu resolvi baixar um pouquinho minha nota, eu ia dar 4 estrelas pra ele, mas depois do Piquenique eu comecei a enxergar algumas outras coisas, assim, que realmente não foram tão legais, então eu acabei baixando aí minha nota pra 3,5, né? E pretendo ler outros livros dele, acho que ele, né, dentro do gênero ali de mistério, ele é um bom escritor de mistério, eu acho que ele constrói bem as histórias, ele fecha tudo. Os 2 livros que eu li dele, eles são muito fechadinhos, não deixa nada em aberto, nenhuma ponta solta, isso é muito bom pra mistério. Eu acho que ele escreve bons personagens, ele é um autor homem que escreve personagens femininas muito boas, assim, sabe? Eu acho que escorregadinhas sempre vai ter, sabe? Mas eu acho que ainda que tem essas escorregadas dentro do contexto e da época, né? Porque esse livro, por exemplo, foi escrito em 2007. Então, assim, dentro do contexto da época e tudo mais, e o fato dele ser homem, eu acho que ele faz um bom trabalho escrevendo personagens femininas. Vou continuar lendo mais livros dele, com certeza. E pretendo assistir a série também, né? Que tudo do Harlan Coben é adaptado pra série ou filme. Eu li o outro livro dele, Não Conte a Ninguém, e eu assisti o filme. E agora esse tem uma série da Netflix que eu vou assistir também. Aí depois que eu terminei, acho que eu já
tinha comentado que eu iria pegar um outro livro, né, de mistério. Eu tava pensando em pegar Sobreviventes, do Riley Sager, e eu fiz isso. Peguei o audiobook de As Sobreviventes. E esse foi uma grande decepção. Esse foi, assim, um livro que eu não gostei. Eu tinha grandes expectativas, né, e as expectativas, elas são sempre um problema, né. Então, a gente coloca elas lá em cima e aí o negócio geralmente não dá bom. Eu dei 1,5 estrelas pra ele, porque quase nada me agradou. E, na verdade, assim, eu tenho 2 problemas maiores com ele. Um é o fato de que 70% do livro ali, 60% a 70% do livro é muito lento. Nada acontece, nada. A gente vai começar a ter respostas de 80% pra frente. Aí vem vários plot twists e tal. Acho que o principal plot twist ali eu cheguei a adivinhar. Não cheguei a adivinhar, mas passou pela minha cabeça. Não falei assim, não é isso. Mas tipo, eu falei, putz, pode ser tal coisa. E realmente era. Uma das reviravoltas ali eu consegui prever. E isso é sempre meio ruim nesse tipo de mistério. E aí eu comparando esses dois mistérios, né? O Harlan Coben, ele escreve um tipo de mistério que por mais que você fique querendo saber o que tá acontecendo, ele não fica te instigando o tempo todo. Ele vai te dando algumas informações, ele vai jogando ali umas migalhas pra você ir pegando e montando a história na sua cabeça. Já o Riley Sager, pelo menos em As Sobreviventes, ele escreve aquele tipo de mistério que eu não sou muito fã, que é o tipo de mistério que se baseia em uma grande revelação. Então, assim, esse livro ele tem vários pequenos plot twists, mas ele tem um grande plot twist, que é você entender realmente o que aconteceu ali com uma das personagens. Então é tudo muito focado nesse único plot twist, e aí acaba que você até fica interessado durante a história, mas como tem essa coisa de ser muito lento e nada acontecer durante muitas páginas, acaba sendo, sabe, tipo, eu não aguento mais, eu quero saber logo. Eu acho que o Harlan, ele constrói esse tipo de mistério que é mais, vai te dando algumas informações ao longo da história, e isso, pelo menos comigo, funciona melhor do que você me deixar no escuro o tempo todo, jogando umas informações completamente inúteis, e aí pra chegar no final e jogar um caminhão de informação de uma vez e você ficar até meio atordoado, sabe? Que é o caso do Riley Sager. Então, não funcionou comigo. Pra mim, esse livro tinha que ter umas 150 páginas a menos. Não é um livro muito longo, mas devia ser bem menor. Então, foi aí um mistério bom, que conversa mais com o tipo de mistério que eu gosto, e outro que é total oposto, assim, e eu não sei se eu vou ler mais livros do Riley Sager se eles tiverem essa mesma estrutura. Já o Harlan Coben, ele pode, pra mim, continuar a escrever esse tipo de estrutura, de fórmula que comigo funciona. Por mais que ele não se aprofunde em nada, eu acho que mistério é assim mesmo, não costuma se aprofundar em muitas coisas. É sempre o negócio é mais ali criar aquele clima de suspense e fazer você ficar curioso pra continuar lendo. Aí depois desse livro, né, depois que eu terminei A Sobrevivente, eu comecei I'm Glad My Mom Died, que é o da Jennette McCurdy. Eu não lembro se eu tinha comentado que eu ia pegar esse audiobook, mas é aquele livro que é aquela atriz, né, que fazia a Sam, de iCarly. E esse livro tá meio que bombando aí no momento, porque é um livro em que ela conta o período em que, da vida dela, praticamente inteira, que a mãe dela, causadora de todos os problemas, digamos assim, os traumas dela, foi a mãe dela. E foi a mãe dela que obrigou ela a ser atriz, porque ela nunca teve esse sonho. Então ela conta um pouco sobre essa, né, a vida dela mesmo, a relação dela com a mãe dela e por que ela está feliz que a mãe dela morreu, porque esse é o nome do livro. Eu comecei esse audiobook na sexta-feira. Atualmente eu tô quase na metade, acho que eu tô em 46%. Não é um livro muito longo, o audiobook tem 6 horas. É complicado falar assim, porque eu estou gostando desse livro. É meio difícil, assim, de falar que eu tô gostando, porque é uma história muito pesada, uma história muito triste, fala muito sobre traumas. Uma mãe que causou apenas traumas na vida da sua filha no período que ela esteve viva. Pra ela poder agora ter uma vida normal, ela só consegue agora que a mãe dela morreu. É bastante impactante, assim, eu ainda nem cheguei, acho que nas partes mais tensas da história, mas até o momento, assim, já deu pra ver como a mãe dela era uma pessoa difícil e uma pessoa extremamente manipuladora, uma pessoa abusiva de todas as formas que você pode imaginar. E assim, não que todos esses abusos se direcionem a Jennette, mas ela era uma pessoa que abusava das outras dessa forma. É, assim, uma pessoa muito difícil e é muito triste, assim. Dá uma dor muito grande, a gente sente muita empatia pela Jennette por pensar em tudo que ela passou nas mãos da mãe dela. É bastante triste, mas tá muito boa a leitura por conta da escrita da Jennette, que é ótima. E ela tem, assim, de certa forma, um humor meio ácido. É aquela coisa de que, assim, vamos rir pra não chorar. É tipo esse o humor do livro, né? São situações absurdas que acontecem e que ela acaba contando de uma forma um pouco mais leve, porque também senão o livro acho que fica muito deprê, né? Ela encontrou essa forma de amenizar um pouco algumas das coisas que ela narra, porque elas são, por si só, muito pesadas.
Onde você acha que você vai? É isso, é complicado falar que eu tô gostando, porque, né, não tem como gostar muito dessa história. Mas está sendo, sim, uma experiência que tá tendo os seus pontos positivos, principalmente por causa da escrita, que é muito boa. E acho que passa bem os sentimentos, a gente consegue sentir muito o que a Jeanette passou. E ter muita empatia, acho que isso é muito importante, né, quando a gente fala de uma história de não ficção. E, por último, leitura de verão, eu também li um pouquinho, então agora eu tô aí na última meta desse livro, né. Eu fiz live ontem, né, teve live na Twitch ontem, e eu foquei aqui em terminar a meta desse livro, e agora a gente tá aí na última parte. Atualmente tô na página 262, então agora só faltam aí as últimas menos de 100 páginas pra terminar. E eu sigo gostando dessa leitura, tá sendo um livro leve, um livro gostoso, um livro pra espairecer. Tem seus clichês, obviamente, é um romance de enemies to lovers, como eu já tinha comentado. Agora eu tô vendo, assim, ser um livro que tem sua pegada ali de drama, né, tá abordando um pouco os problemas familiares dos dois personagens. Tô gostando, vou finalizar em breve, aí nos próximos dias já vou finalizar. E acho que vem aí um livro 4 estrelas, provavelmente, porque realmente é uma leitura, assim, bem despretensiosa. Acho que vai cumprir o seu papel aqui, acho que vai, né, entregar aquilo que a gente espera, né, dela. Então acho que eu falei tudo, né? Acho que foi isso tudo aí que eu li. Muito feliz com a leitura de Marcerulho. Tô bastante feliz, acho que no geral, assim, eu fiz boas leituras nesses últimos dias, né? Tirando a Sobrevivência, que eu realmente não gostei. Todos os outros livros foram positivos, então eu estou satisfeita de estar fechando esse mês aí com boas leituras. Agora, eu provavelmente vou pegar O Gigante Enterrado, né, do Kazuo Ishiguro, que é aí a leitura do projeto. Aí um que eu vou terminar esse mês, com certeza, vai ser o da Jeanette McCurdy, que eu vou terminar aí amanhã, provavelmente, porque eu tô já na metade, faltam poucas horinhas pra terminar, então eu devo ouvir o restante do livro amanhã. Eu ainda não sei o que eu vou ler depois que eu finalizar essas leituras, né, leituras de verão e o I'm Glad My Mom Died. Eu não sei o que eu vou pegar depois. Vou deixar a vida levar, vou ver que mood que eu tô. Agora, como esse update já tá gigantesco, eu vou correr aqui com esse book haul que eu vou fazer. É um book haul porque já tem um livro que eu já abri. Não sei por que eu só abri esse livro, mas enfim, eu abri. E depois eu vou fazer os unboxings, tá? Tem muita coisa legal, muita coisa bacana pra mostrar agora. Então, começando com o livro que eu recebi de parceria, A Herança da Orquídea Divina, da Zoraida Córdova, que estava na Bienal, infelizmente não consegui autografar com ela, porque eu tava esperando esse livro chegar e ele não chegou a tempo, então eu não autografei. Foi relativamente aí bem comentado, né, vi bastante comentários positivos. É um livro que parece ser um realismo mágico ali, fala sobre uma família, então tem bastante relações familiares, é um YA, mas acho que é um YA um pouco mais maduro, é aquele tipo de YA um pouquinho mais maduro. Não sei muita coisa sobre a sinopse, só sei que tem a ver aí com família e herança e magia e tudo mais, então eu praticamente só vou mostrar livros que eu recebi, tem só um que eu comprei, o restante foi tudo recebido de editor. Essa aqui é uma caixinha da Companhia das Letras, né, da Suma, eu já sei que livro que é. Dex! Então vamos abrir aqui. Dex! Veio com brinde. Olha, gente, que tudo. E, nossa, super cheirosa essa vela. Nossa, nem sei explicar que cheiro que é, mas é um cheiro muito bom. E olha que gracinha. Vocês já viram aí qual é o livro, mas é este aqui, Para o Lobo, da Hannah Whiten. Bom, esse livro aqui parece, então, ser um reconto aí de Chapeuzinho Vermelho, né? Ele tem a ver com lobo. Ai, que lindo! Ele veio também um marcador transparente de acetato. É um YA, pelo que eu sei, uma fantasia mais dark. Eu vi algumas pessoas indicando pra mim, por eu ter gostado de O Pacto de Três Graces, então me deixou ainda mais interessada, porque eu gosto muito, realmente, de O Pacto de Três Graces, por ele ser uma fantasia mais dark. Esse aqui também parece ser. Agora tem aqui uma caixinha da Record. De milhões. Ai, meu Deus, olha aqui o primeiro. Mansão Gallant, da Vi Schwab. Gente, eu tô muito animada pra fazer essa leitura desde que a Vi Schwab anunciou esse livro, o lançamento desse livro. Eu tô muito animada, muito feliz de ter recebido. Eu queria realmente ler esse livro em inglês, eu fiquei namorando muito a edição importada, mas eu gostei mais da capa em português, então eu esperei o lançamento aqui. E a edição, gente, tá muito bonita, viu? Eu já tinha visto algumas fotos, ela tem ilustrações, né, além dessa capa que eu particularmente achei muito bonita. Então acho que vai ser aí uma experiência bem bacana de leitura. Vem aí, eu já quero ler. Esse eu realmente quero ler em breve, pois é Vi Schwab, eu sempre priorizo os livros dela. E o outro livro que também veio nessa caixa, um que eu também tava bastante animada, é Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir, que é uma autora que eu amo também, uma autora do coração. E esse aqui é um livro bem diferente, né, da Sabaa. Ele não é um livro de fantasia, pelo que eu sei, ele é um livro mais YA contemporâneo, só que ele trata aí de alguns assuntos um pouco mais sérios. Eu acho que ele fala sobre preconceito, sobre algumas outras coisas aí que não romance
romancinhos e coisas assim tão leves. Gosto muito de Tabata Heer, tô bastante curiosa pra vê-la escrevendo algo diferente, né? Não escrevendo aí fantasia, como já tô acostumada a ler os livros de fantasia dela, li a série inteira de Uma Chama Entre as Cinzas e adoro essa série. E agora vamos ver o que vem aí neste livro. Agora vem aquele unboxing que vocês já viram em muitos lugares, mas enfim, agora vocês vão ver a minha reação a este unboxing, que é aquele livro, né, gente? Ele mesmo. Só pelo tamanho da caixa já dá pra saber qual que é, né? Já dá pra saber que este momento chegou. Muita gente estava desesperada por ele. E ele chegou. O Caminho dos Reis. Meu Deus do céu! Gente, é um tijolo! O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Eu tô chocada com o tamanho desse livro. Não, assim, sério. Olha isso aqui. Tipo, eu sei, são 1.200 páginas, mas assim, é muito gigantesco. Não, a edição tá belíssima. O início de capítulo tá assim. Diagramação tá boa. Não é uma letra muito grande, mas também não tem como, né, gente? Ser uma letra muito grande, porque olha o tamanho desse livro, não dá. E tem algumas ilustrações, né, dentro, então tá uma edição que parece, assim, tá muito bem feito. Maior livro da minha estante, disparado, não tem nenhum livro de 1.200 páginas, então, assim, era um livro muito aguardado, né. Eu não pretendo ler agora esse livro, eu sei que todo mundo que recebeu aí já tá dando aquele desespero pra ler, mas eu quero pelo menos ler o segundo de Mistborn antes de pegar esse livro aqui. Eu sei que não é uma sequência, nem nada do tipo, mas como se passa no mesmo universo, eu quero ler um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de conhecimento aí desse universo antes de pegar O Caminho dos Reis. Eu falei que eu ia comprar na pré-venda, porque pra mim isso aqui, ó, isso aqui é um marco na fantasia, né, tipo, é um marco no mercado de fantasia nacional. Então, e eu falo nacional no sentido de mercado mesmo, de vender livros de fantasia no Brasil, e não de, né, ser livros nacionais. Esse mercado que ainda, às vezes, pena muito, né, pra gente ter livros de fantasia, principalmente fantasia adulta aqui no Brasil. Então, é muito importante mesmo, é um marco, e meus braços já estão até doendo aqui de segurar, então, muito feliz mesmo, tá muito lindo. Mas é isso, eu nem vou pegar todos aqui de novo, porque só o peso do Caminho dos Reis já vale por todos os outros livros, então deixa eles quietinhos ali, vocês já viram. Esses foram os livros recebidos. E eu vou encerrando esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não consegui fazer tantos updates, né, porque eu acabei aí passando uma semana inteira praticamente sem fazer updates. Acabou virando aí um vlog de 2 semanas. O próximo vlog vai ser aí, talvez eu grave um vlog com um pouquinho de leitura e um pouquinho de viagem, porque logo logo tá chegando aí minha viagem pro Rio, né, que eu vou no Rock in Rio, então talvez tenha aí um vlog em que eu mostre um pouquinho da viagem e de talvez leituras que eu venha a fazer, porque eu vou ter férias em setembro, vou viajar, vai ter várias coisas acontecendo em setembro, então provavelmente vai ter pelo menos um vlog em setembro. Então é isso, não se esquece de dar like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e de se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!